Conseguem-me ouvir? Sim, chefe. Bom dia. Olá, bom dia. E Bom Como dia, estão senhora todos? tutora. Bom dia. Vamos dar só aqui mais um minutinho, está bem? Tá bem. Vamos lá. Bom Bom dia, Bom senhora dia a tutora. todos. Como Senhora estão? professora. Ai, senhora Máximo. professora, por amor de Deus. Senhora não. Pois bem parecido. É chefe? Olá, Como bom estão dia. todos? Bom dia. Como estão todos? Todas, neste caso. Vamos começar? Sim? Então, hoje vamos então dar aqui início ao nosso mês dos gelados. Aqui em fevereiro, todas as nossas sessões práticas vão falar um bocadinho sobre os gelados e os seus componentes, ok? E os seus complementos também. Hoje vamos começar por fazer então um dos complementos, está bem? Que depois iremos utilizar, iremos guardar e utilizar depois para quando tivermos os nossos gelados podermos utilizá-lo, está bem? Hoje em específico vamos fazer cones de gelado, está bem? Ou podemos também usar para fazer tacinhas. Eu vou-vos mostrar depois as duas formas. Tenho aqui já duas tacinhas para depois dar-lhe forma e aqui o meu cone com a máquina que vai cozer, está bem? Se vocês não tiverem esta máquina, não temam, está bem? Se tiverem um tapete de silicone, eu digo o tapete de silicone porque com a umidade, o que vai acontecer ao papel vegetal, com a umidade da massa, indo ao forno, o que vai acontecer é que o papel vai começar a enrugar, está bem? E aconselho ser no tapete de silicone, podem colocar um bocadinho da massa também, espalhando ligeiramente e conseguem assim também ter uma opção para fazer os cones ou as taças, está bem? Não necessariamente aqui com esta máquina, está bem? A máquina podem encontrar, eu acho que em qualquer loja de eletrodomésticos. Hoje em dia eu acho que é bastante simples e não é assim muito cara. Essa máquina é a mesma com que se faz os waffles? Não. Não, não. Esta é mesmo para fazer cones. Sim, eu posso abrir aqui e não sei se vocês aqui de cima conseguirão ver melhor, mas ela parece que é do waffles, mas ela é muito fininha, conseguem ver? Sim, Ela é sim. mesmo muito fininha, portanto ela não vai ser, não vai dar para fazer waffles. O que é que eu digo? O que é que eu diria? Podem tentar ver, eu vou falar aqui um bocadinho à toa, não sei se existe, está bem? Há aquelas deste género, estas máquinas deste género que dá para tirar as grelhas, ok? E por isso eu não sei se pode haver uma que tenha já as grelhinhas para fazer os waffles e para fazer os cones também, está bem? Patrícia, como as das tripas? Não lhe sei dizer. Não lhe sei dizer, peço desculpa, Patrícia, está bem? Bem, à Tem parte muita aqui das pena, máquinas. chefe, só isto, Sim. vou ser breve. Tem muita pena não ter conseguido assistir ao webinar anterior. Estava sentadinha em frente ao computador e ele não me deixou abrir. Bloqueou-me. Qual é que foi o anterior? É porque o Foi os último gelados que de tivemos... baunilha. Foi os gelados, fazer Eu o não gelado. conseguia, não foi a Helena que não conseguiu assistir. Eu é que não consegui vir dar esse webinar devido a problemas de saúde e tive que cancelar esse webinar. Tanto que eu mandei uma mensagem a todos os inscritos, não recebeu? Mas isso era o dos açúcares, tu não foi?
Foram Do os dois. açúcar. Ah, foi os dois. Foi a de segunda e foi o de quarta. Ah, Infelizmente não pronto, então eu consegui não fazer vi. os dois. O do Ok. açúcar ficou para dia 28 à mesma hora e o de gelado de baunilha ficou para dia 17, se não estou Dia em erro, está 17, bem? ok. Eu vou Mas agendar. todos aqueles que estavam inscritos, está bem? Mantenham-se inscritos, caso a vossa disponibilidade não der, podem cancelar, está bem? Mas ficaram automaticamente inscritos para a nova data, está bem? Ok, Mas aqui obrigada. a Tânia, por exemplo, disse que recebeu as 2 mensagens. Veja isso, Helena, está bem? Porque eu mandei mesmo para todos e acho que deve ter lá na sua caixa de correio, se calhar, a mensagem, está bem? Pronto, então, vamos então aqui começar. Eu já derreti a minha manteiga. Isto é uma receita muito simples e ela pode aguentar no frigorífico, depois de feita a massa, pode aguentar no frigorífico cerca de 4 dias, mais ou menos, não muito mais, porque depois tem o ovo e obviamente aqui vai ter o elemento perecível e pode-se estragar, está bem? Mas, imaginemos que vocês fazem esta quantidade. O meu conselho é cozer tudo de uma vez, está bem? E guardar numa caixa hermética, numa caixa bem fechadinha. O que vai acontecer é que eles vão aguentar-se muito bem, está bem? É o que eu vou fazer com os meus, para depois, segunda-feira, quando tivermos o nosso webinar do sorbet de laranja, vamos usar para poder dar aqui o exemplo de como é que fica com o cone congelado, está bem? Essa ficha Então, técnica vai ficar disponível ou é melhor está aqui sempre nós tirarmos disponível. alguns apontamentos? Não, não, não. Pode tirar apontamentos à vontade. As fichas técnicas dos webinars dados comigo estão sempre no evento, ou seja, quando a Helena se inscreve no webinar, há de reparar que tem lá as informações todas e há de ter um documentozinho, uma imagem para fazer o download, para poder ficar com ela. Há de ter lá este fecheiro em todas as minhas Mesmo aquelas que webinars. mesmo todos aqueles webinars que eu já assisti, ainda está disponível ou já não? Isso eu não lhe sei dizer, mas é uma boa questão. Ele é nos detalhes, com certeza, não? É ver detalhes, Sim, abrimos os sim, detalhes e. Ok. Ok. exatamente. Se não conseguir aceder a essas, entre em contacto depois comigo que eu depois envio-lhe. Está Tá bem, bem? está bem. Daquelas que Ok. fez e não conseguiu ter a ficha técnica, tá Está bem? bem, obrigada. Nada. Mas ficam já com essa informação. Todos os webinars no evento, na descrição, têm a imagem com a ficha técnica para poderem descarregar e lá está, fazerem a receita ao mesmo tempo, caso seja o caso. Está bem? Então, para começar, eu tenho aqui uma quantidade mesmo muito pequenina desta receita, porque não há necessidade de ser muito mais. Pelo menos porque, a não ser que vocês tenham ideia de fazer aqui uma noite de gelados para a família e que queiram realmente mais tacinhas ou mais cones, esta é uma receita que vale a pena fazer uma quantidade pequenina, porque ela rende bem. Para isso, eu já tenho aqui farinha, tenho as 50 gramas de farinha com 1 grama de sal, está bem? Vou-lhe juntar as 62 gramas de açúcar, como a receita diz, juntar todos os ingredientes secos primeiro e vou com as varas misturar. Eu sempre que temos aqui ingredientes secos, eu gosto sempre de misturá-los primeiro antes de colocar mais alguma coisa. Está bem? Portanto, tendo os meus ingredientes secos misturados, aqui como diz a receita, juntar o resto dos ingredientes, que é os líquidos. O que é que eu tenho de líquido? Tenho aqui, eu não sei de cor, 2 gramas de amêndoa amarga. Eu gosto de referir sempre que a amêndoa amarga vocês não precisam de usar álcool, está bem? Aqui está previsto 2 gramas, não diria para retirarem simplesmente porque essas 2 gramas estão são líquidos, não é? E vão interferir aqui no nosso equilíbrio da nossa receita, mas, por exemplo, poderiam substituir por 2 gramas de sumo de laranja, está bem? Se não tiverem amêndoa amarga, se preferirem um vinho do Porto branco, se preferirem rum, também não tem problema, está bem? Aqui o sabor é que vai ser um bocadinho só diferente, mas também não considero que seja mau, está bem? Portanto, vou adicionar um ovo, as 2 gramas de amêndoa amarga e a manteiga. A manteiga já está derretida, está bem? Ai, que eu agora foi aqui tudo para fora. O que é que eu vou fazer? A minha, como já foi derretida há uns minutos, ela aqui está muito frio,
o que eu vou fazer é, vou derretê-la mais uns minutinhos, está bem? Aproveitar que isto tudo caiu, que faz parte da minha receita. E vou derretê-la mais uns minutinhos para garantir que não fica aqui nenhum pedaço de manteiga por derreter, está bem? E que vá ficar grumos na minha receita. Portanto, o suficiente, colocarem no micro-ondas o suficiente para a manteiga derreter. Está bem? Não deixem ficar de muito tempo, para também não começarmos aqui a manteiga a salpicar e a sujar-vos também aqui o micro-ondas. Está bem? Portanto, ela está líquida, com a ajuda do Salazar. Vou verter tudo lá para dentro. E então, quando tenho todos os meus ingredientes, vou simplesmente misturar tudo. Está bem? O que é que vocês aqui também poderiam colocar? Poderiam colocar umas raspas de citrinos. Eu gosto muito de citrinos porque acho que fica bem em quase tudo, portanto, também sou um bocadinho suspeita. Poderiam então colocar raspas de citrinos. Mais, poderiam colocar, se quisessem, por exemplo, umas 5 gramas de cacau em pó, está bem? Para fazer uns cones de chocolate. Ok? E baunilha, chefe, poderíamos colocar? Sim, muito, exatamente, a baunilha. Vai Mas dar sempre extrato? aqui... Extrato ou... É assim, para este caso em concreto, eu acho que não vale a pena estarmos a usar as sementes, está bem? Ao contrário de quase tudo o resto, que vale a pena usar as sementes, aqui o que vamos notar é o sabor e então o extrato vai ter aqui um sabor um bocadinho mais presente, não é verdade? Estão a ver que ela ficou super lisinha. Parece-me que tinha ali um grumo, mas acho que não. E aqui este é o objetivo, que a massa fique bem lisinha, estão a conseguir ver, bem homogénea, bem fluida, para podermos então colocar num saco pasteleiro. E este passo aqui é igual para se fizerem na máquina ou se fizerem no forno, por exemplo. Está bem, eu vou deixar só isto aqui. Vamos colocar num saco pasteleiro. Não necessitamos de boquilha, está bem? Vamos simplesmente depois cortar um pedacinho fininho e verter aqui para a nossa máquina. Enquanto isso, eu vou só ligá-la aqui agora um bocadinho mais, para garantir que ela fique à temperatura. No forno, se quisessem colocar a cozer no forno, eu diria 190 graus, cerca de... Os minutos aqui não terei tanto bem noção, mas acredito que não mais do que uns 5, 7 minutinhos, está bem? Mas aqui seria um bocadinho vocês também, à vossa experiência de conhecerem o vosso forno, conseguirem também dar aqui um tempo um bocadinho mais definido, está bem? Já sabem, quando estamos a encher um saco pasteleiro, quem não tem tanta prática, não se preocupe. Mais vale colocá-lo num copo medidor, está bem? E aqui ajuda-nos logo a conseguirmos verter o nosso preparado sem estarmos aqui a sujar as bordas do saco, está bem? Vertemos tudo para o saco pasteleiro. Ok. E quando a máquina estiver à temperatura, vamos então começar a cozer os nossos cones. O que é que poderiam aqui colocar mais? O cacau então é uma boa opção. As raspas de citrinos. Quem gostar de canela também, uma graminha de canela também ficaria sempre bem. De resto, estes assim simples, acreditem que é uma massa mesmo muito boa, está bem? Então, eu já não preciso disto. Vamos aqui preparar o nosso saco pasteleiro. Eu dei-lhe um nó porque eu não o vou utilizar mais, está bem? Mas se eu não tenho mais massa para reutilizar. Caso vocês estivéssemos aqui a falar noutro tipo de massa ou outra coisa qualquer, não lhe deem um nó, está bem? Porque estes sacos, apesar de serem
descartáveis, eles não são descartáveis logo ao fim da primeira utilização. Vocês podem continuar a enchê-lo com a mesma massa. Imaginemos que estão a tender massa chum, ok? Não, vocês vão enchendo à medida que vão precisando e até conseguirem dar vazão à massa toda que têm, está bem? Não precisam de estar a deitar fora e por isso não faziam um nó, está bem? Neste caso eu fiz porque vai-me dar aqui mais jeito. A minha máquina está já bem quentinha. Esta máquina é um bocadinho, como é que eu vos hei de dizer? Não é certa, por assim dizer. Já tenho aqui um prato para colocar os nossos cones depois de feitos. Vou cortar um pouquinho. Sim. Bom dia, chefe. Bom dia. Quanto tempo ela fica na máquina? Não lhe sei dizer ao certo. Vamos aqui ter que perceber agora aqui o tempo, porque isto está a ser uma questão de segundos, nem provavelmente um minuto, está bem? Vai depender muito primeiro da temperatura que tem aqui a máquina. A minha, não sei se vocês conseguem ver aqui de cima, mas a minha não está já muito, não está no máximo porque ela já está aqui a fumegar bastante bem. Acho que vocês conseguem ver. Portanto, vou buscar aqui um Salazar para me dar uma ajuda e uma espátula. Esta espátula assim que tem uma ligeira curvatura, não sei se vocês conseguem ver, ajuda-vos muito para qualquer tipo de preparações, está bem? Eu vou agora uma rodinha de massa. Está bem? E vamos fechar e pressionar. Ok? Estão a ver? Ela ainda não está, mas também já não falta muito tempo. Portanto, aqui o tempo vai depender se põe muito mais massa e ela vai precisar de cozer mais, ou se põe um pouquinho a massa e ela é mais rápida, está bem? Ou se ela também está demasiado quente. Com a espátula ou com o Salazar, com o que vos der mais jeito, vão soltando, cuidado que ela rasga, viram aqui, e ainda com o cone em cima, vocês conseguem ver bem aí de cima? Ainda com o cone em cima, vamos... Sim, chefe. Fechar aqui bem. Eu continuo a fazer isto em cima da máquina. Porquê? Porque eu preciso que a massa esteja quente ainda. Se eu trouxer a massa diretamente logo para aqui para a bancada, a massa vai arrefecer, está bem? O que é que isso vai acontecer? Vai-me prender e eu não vou conseguir depois enrolá-la ou sequer dar-lhe formato, está bem? Eu vou cortar aqui um bocadinho mais o meu saco porque ele ficou muito pequenino. Vou voltar a fazer. Sim. Pequena perguntinha. Esses cones que a chefe está a usar, costuma-se encontrar em qualquer loja que é que design? Ele vem com a máquina. Ah, Mas acredito que consigam encontrar, sim. ok. Em qualquer loja. Com a máquina. Não, Agora, AliExpress. se não... Exatamente. O AliExpress A arranja-se um bocadinho. AliExpress é um bocadinho o... Eu iria dizer lojas do chinês. É um bocadinho a mesma coisa, mas versão online, não é? Mas acredito que sim, está bem? Deixar o cone e a massa descansar ali um bocadinho enquanto vão fazendo o outro, está bem? Eu continuo a pressionar porque a máquina, como já está bastante, já teve aqui um bom uso, ela pode nem sempre dar a pressão necessária, está bem? E o que é que isso vai acontecer? Vai acontecer que depois ela vai ficar muito grossa, está bem? Depois também não é tão agradável a comer. Se estiverem a fazer no forno, lá está, tapete de silicone é o meu aconselho, a massa vai acabar por enrugar o papel vegetal e não vai ficar tão bonito. Quando começarmos a levantar, ela vai, muitas vezes com essas rugas do papel vegetal, vai partir, vai ficar mais fina e vai partir, está bem? Portanto, quando ela espalhar e ficar com a cor que nós queremos, é esse o nosso ponto de referência para retirar do forno, está bem? Quando ficar com o ponto, com essa cor que então temos, tiramos do forno e o processo de finalizar aqui é exatamente a mesma coisa, está bem? Caso não tenham o cone, imaginem, estou a tentar pensar em qualquer coisa que tenhamos em casa que poderíamos usar
para fazer de cone, mas de momento não. Mas, por exemplo, se fizerem um cone em papel e encherem com qualquer coisa que seja rígida, não é verdade? Para fazer essa forma, por exemplo, e embrulharem em película, pode ser que desse. Com funil, chefe, é capaz de dar, não? Aqueles funis Se for assim mais alongado, porque não? É uma vou questão experimentar. de experimentarmos, sim. Está Ok, bem? ok. Eu vou aumentar aqui um bocadinho. Estão a ver, a temperatura aqui nas máquinas não é muito certa, portanto não se guiem que a temperatura vai estar sempre no máximo ou mais sempre a médio. Aqui temos que ir vendo, está bem? E estão a ver que esta massa já está a demorar muito mais tempo do que aquela primeira. A máquina estava muito quente quando eu a utilizei a primeira vez. Está bem? Pronto. Ok? O que é que acontece? Acontece que vamos levantar a massa toda, colocamos na tacinha e colocamos outra tacinha do mesmo tamanho em cima, ok? Isto vai nos dar, estas tacinhas não são muito bem as ideais porque elas não são bem redondinhas, ok? Mas tendo aqui duas tacinhas normais em casa, do mesmo tamanho, vocês conseguem que elas fiquem depois com o mesmo formato. Está bem? E pronto. Continuar aqui sempre. Vamos fazer mais um cone. Eu pressiono, ele fica logo este fumo todo, porque a massa está a chegar à parte que ainda não tinha chegado. Eu vou levantando para ver se ela está bem espalhada. Prosseguimos. E eu aqui já consigo tirar o meu cone. Não sei se conseguem ver bem. Assim. Este, como tinha partido quando eu estava a tirar a massa, ficou ali com um rasguezinho. Mas o mais importante é ele não estar aberto. Está bem? Ou seja, vocês quando olham aqui para dentro do cone, não veem luz. Certo? Está bem fechadinho. Isso quer dizer que quando formos a pôr o nosso gelado, apesar de que isto não é uma massa que vá conseguir manter aqui a umidade super bem, mas ao fim de um tempo, claro que começa a ficar mole, não é verdade? Todos sabemos disso, mas ela não vai pingar, está bem? Tânia, a massa pode ser congelada. A massa antes de cozida? Sim. Num saquinho pasteleiro? Não vejo mal nenhum. Está bem? Estão a ver? Eu aqui até vou deixar um bocadinho menos cozido. Soltar aqui bem as laterais com calma. E com... Bom dia, chefe. Bom dia. Lá está. Tentarem ir soltando tudo à volta. Para agora, quando colocarmos o cone, a espátula Chefe, acha vai... que na Vorten consigo arranjar uma máquina dessas? Sim. Sim? Sim. Vorten... Ai, que eu agora rasguei ali. Vorten, Media Market, qualquer um deles, acho que sim. Olhem, o meu ficou rasgado agora. Mas acho que vamos conseguir. O que é que eu vou fazer agora aqui? Quando sair, vamos pressioná-lo um bocadinho para a parte que ainda está quente colar. Mas sim, Helena, em qualquer loja dessas de eletrodomésticos consegue, acredito. Só não vos digo nos hipermercados porque nunca vi. Mas sei que esta, acho que era Media Market, se não estou em erro, está bem? Vamos aqui ver se Também sai dá para agora fazer um mais crepes, perfeitinho. chefe. Diga, Acho que também dá para fazer crepe, não? esta máquina. Não? Esta máquina não. Esta máquina, como tem aqui isto tudo dentado, vai acabar por... não sei se vai ter sucesso nos crepes. Ela até é bastante específica aqui para isto, sim. Até como vem com o conezinho, esta não sei se vai ter... Olha, aqui a Cláudia já mandou um link aqui para a conversação, não sei... Podem ir ver, pode ser que seja uma máquina destas para vocês irem ter referência. Ok,
Ok. Vou tentar aqui à terceira, com mais calma. Ok. Viramos. O problema aqui é como ele roda, como ele vai deslizando, há sempre tendência a que seja mais difícil, mas conseguimos. Dar aqui um bocadinho, mesmo assim ele rasgou. Mas, sabem o que é que isto é? Falta de prática. Já não faço estes cones há algum tempo. Mas acreditem que 2, 3 vezes a fazê-los, eles vão ficar todos perfeitinhos. Está bem? Fica assim, a massa fica bem douradinha. Vou-vos aqui tirar, olhem, esta rasgou também, estão a ver? Sabem o que é que falta a esta massa? E uma coisa que eu vos vou aconselhar a fazer antes de começarem a cozer a vossa, é descanso, está bem? Descanso no frigorífico uma meia horinha. Para a massa, é como todas as massas em pastelaria. Se ela não descansar, vai acabar por ter mais tendência a rasgar, está bem? E vai ser mais fácil de trabalhar se ela estiver descansada aqui uns 20 minutinhos no frigorífico. 20 minutos que é uma quantidade assim pequenina, está bem? Eu sou teimosa, vamos fazer mais vezes. Diga-me. Quanto tempo mais ou menos se pode conservar os cones antes de consumir? Por exemplo, eu só faço o gelado segunda-feira. Aguentam até lá ou não? Sim. Eu vou guardar os meus para lá. Pois, era precisamente essa a questão. Eu vou guardar os meus para segunda-feira, fazemos aqui o gelado. Até porque assim, era o que eu estava a dizer, numa caixa hermética, está bem? Para eles não ficarem moles, eles aguentam. Está bem? Ok. Vamos lá ver se... Estão a ver? Esse ficou perfeitinho. Ficou bonitinho. Estão a ver? A terceira começa a sair. Já começa aqui a ter a prática. Esta prática vale para todos, não é verdade? Para mim também. Eu só fazia isto nas nossas aulas de práticas. Mas conheci aqui, havia uma pastelaria aqui em Lisboa, um franchising de uma pastelaria muito grande francesa, lá do Ré, que teve aqui durante algum tempo aqui na Avenida da Liberdade. E então eles tinham, no verão, um carrinho de gelados com uma máquina versão XPTO toda topo de gama para fazer cones ao momento para o cliente. Imaginem, cones ao momento para o cliente. Muito bom. Estão a ver? Vamos ver. Não sei se fui eu que fiz muita pressão. Eu vou não fazer tanta pressão. Com a mão vou aqui tentar fechar um bocadinho. Vamos ver. E é assim. Questões, enquanto eu faço aqui o meu último cone. A massa espalha bem, chefe. Espalha bem porque eu estou a fazer pressão. A minha mãozinha aqui está a fazer pressão para a massa para a massa espalhar, está bem? Porque assim, é o que eu estava a dizer, esta máquina já foi bastante usada e o que acontece é que ela já não tem força suficiente para, por si só, fazer a força para espalhar a massa, está bem? Por isso é que eu venho aqui pressionar. Vocês, no tabuleiro, espátula, está bem? Estas espátulas conseguem encontrar no chinês, está bem? Ela tem um ligeiro ângulo, não sei se conseguem aqui ver bem. Ela tem um ligeiro ângulo, ela é perfeita para tudo, basicamente. Está bem? Portanto, a fazer investimento em alguma coisa, uma espátulazinha pequenina é ideal. Estão a ver? Olhem aqui, tão bonito. Ai, que gira. E super fácil. Com 2 tacinhas conseguem num instantinho ter aqui uma taça de gelado. Sem ser para gelado, aqui até com, como é que eu vos ia dizer, aqui até com uma fruta e um chantilly, um creme pasteleiro, uma fruta e um chantilly por cima. Olhem que não vai nada mal. Está bem? Pressionar ali para fechar. E...
Ela rasga-me aqui. Vamos tentar mais fácil. Ela rasgou. Eu acho que é isso. Vocês, pelo menos aqui para os cones, para ser com mais calma, deixem a massa descansar, está bem? Que é para garantir que não, quando ela vai a cozer e depois temos que enrolar, ela não vai ficar tão sensível, está bem? E é isto. Digam-me, dúvidas? Obrigada aqui à Cláudia pelo link aqui da sua pesquisa. Podem depois ir ver se vos dá jeito ou não. Já sabem, fazer a massa secos, juntar os líquidos, misturar tudo, saco pasteleiro, podem congelar. O tempo normal de congelação de uma massa normal, 2, 3 meses, está bem? Se não, deixar descansar 20 minutinhos, meia hora no frigorífico, está bem? Para garantir que ela descansa e agora não fica tão sensível quando estamos aqui a trabalhá-la para cozer, está bem? Relembrar também que podem cozê-la no forno, podem cozê-la numa máquina, está bem? E qualquer das maneiras, no forno, tapete de silicone espalhado, ok? Se calhar já vai ser um bocadinho mais difícil de fazer o tão redondinho, tão perfeitinho para fazermos o cone, mas isso também é uma questão de conseguirem. Conseguem também, se não ficar tão redondinho, também não é por aí, está bem? Chefe. Sandra, pode fazer uma pergunta? Diga-me, claro. Sim, porque eu ontem fui à loja para comprar o que era preciso para a sessão dos gelados e encontrei a glucose atomizada e depois quando foi para o estabilizante, não fazem, fiz 3 lojas, não fazem o estabilizante. O que me aconselharam a senhora na loja foi de comprar emulsionante, que é o que utilizam para os gelados, tanto que a embalagem diz mesmo para gelataria. E eu não sei se posso utilizar agora para a sessão do gelado na segunda-feira. Pode. Eu já tenho tido essa questão, que é, muitas alunas me compram emulsionante em vez do estabilizante. Isso são duas coisas diferentes, ok? Mas aparentemente eu acho que o erro aqui vem das lojas que vendem isso como, ou as marcas que vendem isso como emulsionante, está bem? Mas se diz que é para gelados e que é para estabilizar os preparados, pode experimentar sim, não tenho problema nenhum, Sandra, está bem? Eu, em caso de dúvida, comprei o que ela me aconselhou, que diz emulsionante em pasta para gelataria, e havia uma embalagem que dizia base frutal neutra, onde diz que é mistura de estabilizadores e emulsionadores de alta qualidade para fazer gelados. Só que depois não sei como é que converto para a quantidade que você dá para o estabilizante, porque... Pois. Mas isso então deixem-me aqui referir, leiam os rótulos, porque normalmente os estabilizantes e os estabilizantes vêm com uma percentagem de utilização. Sim. Tá bem? Por norma eles dizem que é para usar X gramas por litro. Sim, bem? isso diz, sim. Então devem adaptar essas quantidades de estabilizante ao estabilizante que vocês compraram. Isso serve para toda a gente, está bem? A quantidade que eu tenho aqui é de um estabilizante neutro normal, está bem? Agora, a Cláudia é aqui a nossa fornecedora de links, a Cláudia, aparentemente de um link de um estabilizante. Portanto, acredito, digo-vos uma coisa, eu acho que isto online hoje é toda uma grande opção para procurarmos os nossos produtos e temos muito mais opção online, está bem? Ok. Quem é que tem aqui a mão levantada? Carlota? Está boa. Olá, chefe, tudo bem? Tudo. Estou com uma dúvida. Quanto tempo, qual é a temperatura no forno? 190? 190, mais ou menos. Sim. Ok. 190, 200 se vir que é preciso no seu forno. Mas eu diria os 190 para não vamos aqui ser uma temperatura demasiado alta, por assim dizer. Tá bom. Obrigada, chefe. E aqui será cerca de 5, 7 minutos. Está bem? O objetivo é ficarmos aqui com esta coloração. Sim, quem é que falou? Por exemplo, imagino que eu quero utilizar isto para fazer só uma bolachinha para decorar ou assim, usar a massa mesmo do wafer, não é? Do cone. Eu posso pôr no forno com, por exemplo, um cutter à volta e vai funcionar? Sim, vai mas ficar aqui, com a forminha e não... aqui
aqui, Cláudia, deixe-me só referir-lhe uma coisa. Atenção para não colocar diretamente com o... Não, se, eu vou-lhe aqui buscar aqui, para, já que me falou nisso. Imaginemos que tem aqui um cortante, certo? Não ponha diretamente a massa no cortante. Espalhe primeiro a massa, coloque o cortante e tente tirar o excesso à volta, para não ficar muito grosso. Está bem? Mas de resto pode fazer, sim. Ou então tentar colocar logo uma camada muito mais fininha de massa com o saco e espalhar depois, mais ou menos, depois de estar aqui dentro do cortante. Ok, obrigada. Acredito que dá perfeitamente. Eu acredito que é com esta massa, é com esta massa também que se fazem aquelas florzinhas que nós encontramos e que às vezes são servidas nas gelatarias com os gelados. Acredito também que seja com esta massa, está bem? Ou os rolinhos mesmo, rolinhos enroladinhos, aqueles tubinhos de massa que também nos dão nos gelados, nas gelatarias, está bem? Mais Sim. coisas a todos. Certo. Angelina, diga-me. Sim, para fazer o cone, Sim, o que a chefe usou? Para além assim, é como que é feito esta peça. Mas esta peça vem com a máquina, está bem? Ah, Não ok. sei quem é que estava a falar aqui de poder utilizar também, tentar encontrar num chinês, numa loja chinesa ou online, mas se comprarem a máquina vem com esta máquina, pelo menos em específico, que é específica para fazer os cones. Eu estou a olhar para ali porque a caixa está Mas ali. é silicone? Não é plástico, É plástico. é um plástico normalíssimo. Está bem? Obrigado. Nada. A Patrícia diz leques também, talvez. É isso, esses lequezinhos que eu estou a... Acho eu que são leques, assim. Aquelas bolachinhas que vêm nas gelatarias que nos oferecem quando nos servem os gelados. Também é uma massa que dá para fazer estas versões. Está bem? Mais questões? Olá, chefe. Olá, onde é que eu não a vejo, Irene? Espera aí. Sim. Já a vejo. Está aqui os meus cones que eu fiz no forno, também ainda não tenho a máquina. E então, mostra-me, espera aí que eu deixei de ver outra vez, que isto vai passando. Mostra-me lá. Tem que subir um bocadinho mais, que senão eu não vejo. Tenho aqui 4. Está a ver? Parece-me um bocadinho à distância, mas parece-me que ficaram bem. Sim, Estão ficaram. a ver? Uma Sim. opção no forno. Estão a ver? Muito E bem, dá para fazer obrigada, também. Irene. E dá para fazer também a tacinha, não é? Exatamente, basta em vez de enrolar quando sair do forno, colocar em cima de 2 taças. As minhas, como eu vos estava a dizer, elas não são super redondas, mas podem utilizar qualquer tipo de taça desde que sejam iguais. Está bem? Tá bom. O forno vai numa bandeja, chefe, ou no silipac? Vai num tabuleiro com um tapete de silicone, sim. Ok. Está bem? É preferível, lá está, para não enrugarmos o papel vegetal. Está bem? Sim. Mais coisas, ajudem-me, digam-me dúvidas que tenham. No forno não endurece? A colega podia dizer. No A forno massa não vai ser a endurece? mesma coisa. Só vai endurecer igual como esta endurece. Se retirar do forno e deixar arrefecer cá fora, vai ficar rija e já não vai conseguir fazer nada. Se assim que sair do forno, mesmo em cima do tabuleiro quente, for enrolar, consegue perfeitamente. Está bem? Ok. Está bem? Dúvidas? Mais coisas que tenham a colocar sobre aqui a nossa aula? A Marisa, desculpe que eu agora não estava aqui a ver. Eu gostava muito de assistir ao próximo webinar, tendo em conta que o curso concluiu hoje. Sou barrada a ver os webinars. Não lhe sei dizer assim de cor, Marisa, mas eu na segunda-feira vou me informar e depois digo-lhe, está bem? Faça-me um favor, por favor. Envie-me mensagem para mim com essa questão para eu na segunda-feira lhe poder retribuir a informação. Está bem? Mais dúvidas que tenham? Sim, chefe, Sim. tenho dúvidas em relação à máquina. Ela é totalmente antiaderente ou é necessário darmos uma ajuda com um spray? Esta é completamente antiaderente. Tá bom.
Está bem? Não lhe coloquei nada. Ok. Está bem? Até porque ela, eu depois como ela, para se limpar, depois passa-se só aqui um papel para não, um papel ou algo mais um bocadinho úmido só para retirar toda a sujidade, mas ela depois não necessita de ser untada. Só peço que tenham atenção nas coisas antiaderentes. Se forem utilizar espátulas e qualquer coisa que seja rígida, que não seja silicone, termos atenção para não rasparmos a camada antiaderente e não fazermos riscos, que é isso que depois também começa a estragar estas coisas antiaderentes. Está bem? Sim, sim, chefe, obrigada. Nada, Essas mais máquinas alguma- têm vários formatos, não é, chefe? Redonda, Olha, quadrada. Isabel, não lhe faço ideia, sinceramente. Esta sendo para cones faz-me todo o sentido que seja só redonda, porque eu preciso que o cone, que a massa esteja mais ou menos redonda para conseguir retirar o cone como deve de ser. Mas existem outro tipo de máquinas, podem não ser para fazer os cones, está bem? Não podemos aqui estar a confundir às vezes máquinas destas para fazer os cones com as máquinas para fazer os waffles, por exemplo, está bem? Ok, chefe. Pode ser às vezes essa aqui a questão. E se for uma máquina de waffles, não dá para Os fazer cones. esta massa. Não, está bem? É muito alta normalmente, está bem? Ok, chefe. Eu vou procurar para essa máquina, chefe. Coloca online, máquina para cones de gelado. Tá Ok. bem? Acredito que em qualquer super grande loja de eletrodomésticos consigam encontrar. Está bem? Ok. Muitas vezes onde tem, Sim. muitas vezes onde tem é no espaço casa e na Roma. A Roma tem muitos produtos de pastelaria a bons preços e são porreiros. A Roma tem mesmo muitos produtos. Obrigada. Quem é que está a falar? Ajude-me. Quem é que está a falar? É a Cláudia. Cláudia, na OMA, moldes de silicone baratos, seja para fazer madalenas, por exemplo, seja para fazer financeiros, que são uns assim retangulares mais pequeninos. Moldes de silicone na OMA há imensos. Normalmente também têm aros, também têm tapetes de silicone baratinhos, também têm cortantes, aqueles redondos simples. Tem imensa coisa. Se tiverem oportunidade, passem para dar um olhinho. Eu pelo menos só vou lá vou lá sempre de tempo a tempo para me atualizar e ver se há alguma coisa que me faça interesse. Está bem? E o espaço casa também, e a casa do Logo Verde também normalmente tem muita coisa de pastelaria. Está bem? Se não, eu acho que tem... Onde é que a chefe disse? Peço desculpa. Antes de falar em espaço casa, disse que ia onde para se atualizar? Eu vou escrever aqui, na OMA. Ai, na OMA. Sim. Espaço casa. Ok. Vocês espaço perdoem-me, mas o meu teclado escreveu aí uma coisa esquisita. Espaço Ok. casa e a casa. E também podem ir, Maria, aqui é um site Lunariluz. Acho que é assim. Tá bem? Isto é online, este último, é um site espanhol, onde encontram, seja qualquer tipo de produtos, está bem? Por exemplo, o estabilizante é uma coisa que se pode encontrar aí, não só produtos, como também muitos produtos de alimentares, mas também muito material, está bem? Seja material maior ou seja material assim mais pequenino, tantos boquilhas. Diga? Utensílios, obrigada, exatamente, estava aqui a faltar, está bem? E eles entregam relativamente rápido, está bem? Obrigada, Cláudia. Eu trabalho na internet, por isso é que sou rápida com isto. Muito obrigada, dá muito jeito. Meninas, e não sei se há aqui algum menino, mais alguma dúvida que eu possa ajudar-vos? A mim sim, chefe, mas não tem nada a ver com este webinar. Tem a ver com o chá das 5, as receitas. Quem está a falar comigo? A Cláudia. Eu não estava o chá das 5. O chá das 5 eu não cheguei a receber as receitas, a chefe chegou a enviar, porque foi muito complicado para mim escrever as receitas. Mas eu enviei a todos os participantes. E eu era uma deles e não recebi. Faça-me um favor, por favor. Eu comecei a escrever a primeira, mas depois quando a chefe disse que iria enviar, é mais fácil, porque eu estava a escrever no meu telemóvel, o que era complicado.
Então faça-me assim, Cláudia, por favor, envie-me uma mensagem para o campus, está bem? E eu na segunda-feira depois envio-lhe já o receituário, está bem? Deve ter havido aqui alguma falha. Porque normalmente, eu tenho uma listagem de quando vocês se inscrevem nos webinars, certo? E aqueles que entram e aqueles que participam ficam marcados como participaram. Ou seja, o que é que eu faço? Eu neste caso, fui tirar... tenho uma opção que posso mandar-vos essa mensagem a quem participou. Foi o que eu fiz. Pode ter havido aqui algum bug que... Eu participei. Ainda me lembro de algumas das receitas. Pronto, então eu acho que parei de escrever no pão de banana, no bolo de banana. Eu parei de escrever. Pronto, eu envio-lhe então. Obrigada. Mensagem que eu segunda-feira mando-lhe o receituário. Está bem? Obrigada. Mais alguma questão? Não? Tudo muito caladinho. Quero ver as vossas receitas com as vossas cones ou as vossas taças, está bem? Não se esqueçam de ver os webinars que temos agora dos gelados nos próximos dias e semanas, está bem? Para se inscreverem e tirarem dúvidas, está bem? Falaremos um bocadinho da teoria também e de como fazer gelado sem a máquina de gelados e com. Está bem? Portanto, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, vejo-vos segunda para fazermos sorbet de laranja. Está bem? Obrigada a todas. Até segunda. E até segunda. Obrigada. Obrigada, bom fim de semana. Obrigada. Obrigada igualmente. Obrigada. Obrigada.